Apoio, canal Corre Professor, canal P1 Aprova Logo, L+B Engenharia Rodoviária. Olá, ouvintes do podcast 2 horas e 59, hoje, 22 de dezembro de 2021. Bem-vindos ao quilômetro 19, o último episódio do ano. Hoje vamos falar a famosa retrospectiva 2021. Como foi nosso ano, esportivamente falando. Bem-vindo, doutor Jones. Como é que está o senhor nesse dia aí? Tudo bem contigo? Cara, depois de 10 dias, tudo bem aí, Ângelo? Tranquilo, o pessoal tá ouvindo aí. Depois de uns dias no estaleiro aí, voltamos. Voltamos aí. Apesar da mijada que eu recebi, a gente voltou aí. Eu ia falar, né? O cara reclamando de dorzinho aqui, dorzinho ali, e voltou dando tiro. Deu, pô, meu, assim não, né? Tem que voltar devagarzinho. Não é assim que a Não, mas assim, é uma dor que veio e sumiu, não sei explicar, cara. Não sei te explicar. Que continue sumida. Não era nem dor de lesão mesmo, era, sei lá, um desconforto. Aí às vezes eu sentava, ficava muito tempo sentado, porque eu trabalho sentado, né? Sim. Eu levantava e eu mancava para caminhar porque estava doendo e simplesmente tem dias que some, tem dias, talvez amanhã doa de novo, mas hoje tá ok. Então vai saber. O povo vai falar que é devido aos tênis que tu tá usando, o vídeo último episódio gravado. Eu ia te falar, se eu tivesse usando tênis de placa, eu não estaria sentindo dor, né? E a panturrilha estaria zerada. Segundo você mesmo, né? Só tô Isso aí. Né, comentando palavras que escutei. Mas enfim, cara, vamos aí na nossa bela retrospectiva em 2021. Vamos começar com aqueles manjados números do Strava, de como é que foi nosso ano esportivo. E vamos comentando algumas coisinhas assim do que aconteceu. Vamos. Não sei. Tu teve algum. Vamos ver, tu teve alguns testes que tu fez também esse ano, né? Cara, mas eu tive, mas eu não lembro certo os meses que foi. Mas eu tive. Eu fiz 2 testes. Se eu for ver, eu fiz um teste informal de 5 e um de 3 a pedido. Sim. Então, esses são os tempos que eu tomei por. O resto foi tudo toca-toca, né? Não tem nada de tempo. Eu fiz uns 5.000. Uns 5.000 com uns 5.000 com a Rosa. Fiz um 3.000 hoje, inclusive, com a Rosa. Até postei no Instagram aí. Segue nós, pessoal. Segue nós, @projeto 2 horas e 59. E fiz um 10.000 em Porto Alegre. Uma prova. Tu fez uma prova? Fiz uma prova em Porto Alegre, um 10.000. São o que eu me testei, assim. A prova da Summer não vou considerar como teste, que areia não dá para ter parâmetro. Sim. É outra coisa. Não dá e falar em prova, tu viu que eu te mandei o vídeo ali, que tinha o pessoal correndo aqui na porta de casa, né? Vê. Eu tava inscrito naquela prova. Tu não tinha me contado, né? Eu não quis comentar nada no grupo ali, né? Eu não tinha comentado. Sim. Mas aí domingo a dor tava pegando, não vou. E essa dor não era psicológica para não participar da prova? Um miguelaço? Não, que não? Começou bem antes. Não, é que bem antes que dá o Cagocite, né? A Cagocite dá bem antes, né? Daí passou a prova, melhorou. Cara, é muita coincidência, né? 48 horas depois da prova já tá melhor. O trajeto que foi feito aqui, cara, é pesado, a subida é pesada aqui, mas dava para ter feito, 4, não dá nem 5 km, não deu. Deu 4 e pouco. Então dava para ter feito, mas depois eu me arrependi de não ter ido. Só tem um comentário para fazer em relação aos vídeos que tu mandou ali da prova, ali, cara. Aqui em Passo Fundo, aquele pessoal caminhando na subidinha não se cria, tá? Que lá não vai. Mas não tem. Era um evento de corrida ou tinha caminhada junto? Porque eu só vi aqui não, lá. Que aqui não é a subida do gasômetro. Aqui é outro nível de subida. Mas. Sabe que eu vi? É que normalmente no evento de corrida a gente corre, né, cara? Eu só vi a gente caminhando naquele vídeo lá. O pessoal talvez não conhece o lugar aqui e se emociona, porque antes da subida aqui, só explicando, pessoal, teve uma corrida agora dia
Que dia foi? Foi domingo? Foi dia... Domingo agora, dia 17? 19. 19? Isso, 19 de 19 de dezembro, tem uma dezembro. coisa aqui que aqui é na REC, na REC, um bairro de Caxias do Sul, né, que eu moro aqui, é conhecido como a Vila dos Presépios, que antigamente o pessoal enfeitava um pouco mais, mas ainda tem esse costume aqui de pessoas fazerem muitos presépios na rua, enfeitar as casas, e sempre teve essa rústica, uma rústica dos presépios, assim. Tanto é que essa aqui é a 8ª, mas fazia muito tempo que não tinha essa rústica. Então teve essa rústica aqui, no sábado de manhã, no domingo de manhã, e só que assim, a largada, tu saía, uma leve descida, uma subidinha, só que o pessoal vinha de uma descidona grande no quilômetro 3, só que depois a subida era judiada. Então acho que quem não conhecia o lugar se ferrou, porque o negócio, eles foram meio malvados aí no trajeto. Tu escolheu o trajeto? Eles podiam ter feito um trajeto diferente, não precisava passar ali. Ah, mas o povo gosta de dar uma sacaneada na hora de elaborar o programa. Não, eu falei, se eu vou correr ali porque eu conheço, eu nunca, em 5 km eu não vou caminhar. Mas Sim. porque eu treino devagar, eu corro devagarinho, eu sei que eu tô correndo, eu treino. Mas a subida ali é judiada. Isso aí, eu ainda acho que tu deu um miguelaço, mas tudo bem, cara. Não, e teve, É além dessa, teve no sábado aqui, teve uma outra coisa aí, uma coisa de uma academia, final de ano na academia, era aos moldes da Beer Mile, né? Só que não era uma milha, era 1 quilômetro. Então, tu tomava 200 ml de cerveja e fazia 1 quilômetro e voltava e tomava mais 200. Foram 5 voltas. Então, deu 1 litro de cerveja, de chopp. Então, essa foi no sábado. Tem que ter chamado o Vicente para fazer essa. O Vicente. Meu cunhado que não corre foi, porque... Não corre, né? Não corre, mas tinha cerveja, ele, opa, essa é a corrida. Ah, com essa motivação aí, cara, com essa motivação aí é para atrair público novo mesmo. Mas o meu resumo esportivo desse ano foi só praticamente treinar, esse teste informal de 5, esse teste de 3 como teste mesmo. Sim. E essa prova que eu me inscrevi que eu não ia correr, que eu não corri, e a Summer que eu estava inscrito e não corri. Beleza? Mas vamos detalhar agora o mês a mês aí, como é que foi o ano, então. Beleza. Tá com os números nas mãos aí? Tá anotado aqui na mente, cara. Beleza. Então vamos começar com o famoso já. Tá na mente. Tô ligado. Vamos começar com o famoso janeiro aí, cara. Janeiro, então, de 2021. Eu tenho 256 quilômetros e 300 metros rodados em 25 horas e 23 minutos de treino, com um ganho de elevação de 2.213 metros de ganho de elevação nesse mês aí. E o senhor aí, como é que foi janeiro? Assim, eu já vou te dar meu primeiro trimestre foi paulada. Sim, eu lembro. Meu primeiro trimestre foi paulada, né? Foi bem o que me fez dar uma boa relaxada ali, quase me enforcou. Então, em janeiro, por exemplo, tive 31 atividades, então todo dia eu tive atividade, 36 horas de corrida, 350 quilômetros e 6.500 metros de altimetria em janeiro. A gente já começou para não dar desculpa. Sim. Em janeiro. Eu não marquei o número de atividades no mês. Mas enfim. Tem mês aqui que eu tenho mais atividade que dia, mas é porque eu fiz 2 treinos, né? Não, eu faço. Eu quando faço tiro, que nem hoje, eu faço 3 atividades no dia. Aquecimento, tiro e desaquecimento. Eu faço isso. Mas é que no meu caso eu corri de manhã e corri de tarde, né? Sim. Não é, eu no caso não tinha treino fragmentado que eu realmente corri 2 turnos mesmo. Sim, realmente teve 2 treinos no caso. Sim. Não era uma sequência. Beleza, então partimos para fevereiro. Fevereiro eu fiz 277 quilômetros e 200 metros em 25 horas e 48 minutos, com um ganho de elevação de 2.411 metros no mês. E o teu aí? O meu fevereiro é o mês mais curto do ano. Aí só lembrando que no primeiro trimestre eu ainda estava na sequência de correr todo dia.
Eu ainda estava nessa de não queimar os dias, então eu tinha, além do nosso desafio particular da confraria, eu tinha esse desafio pessoal que era não correr todos os dias. Então, só para questão de parâmetro, o pessoal lembrar, a meta inicial era 250 km no mês. Só o pessoal ter um parâmetro aí. Então, por exemplo, fevereiro tem 28 dias, eu tenho 32 atividades em fevereiro. Sim. Então, quer dizer que tem dias dobrados aí. São 43 horas correndo, 421 quilômetros e 6.200 quilômetros de altimetria. E esse foi um mês, não foi um mês forte, foi o terceiro mês em distância. Em distância? Tem dois pior que esse. Sim, sim. Partimos para março, então. Março eu fiz 283 quilômetros e 500 metros. Estava na média ainda? Tava acima da média, 26 horas e 20 minutos de atividade, com ganho de elevação de 2.087 metros. Até abril tá tranquilo para mim. O problema foi depois. Aí março, aí eu fiz foi o meu teto até hoje de treino, assim, de volume no mês. Aí eu fiz 40 treinos em março, 48 horas correndo, 499 quilômetros. Isso se eu tivesse visto, e não foi intencional o 499, se eu tivesse visto que faltava 1 quilômetro para 500, eu tinha feito. Tinha batido. Foi totalmente na inocência. Eu só vi depois que eu tinha 499, não dava mais para fazer E 5.200 quilômetros de altimetria. Aqui dá para ver que eu corri mais, mas subi menos. Então, eu já estava escolhendo o lugar que eu estava correndo. Eu me lembro que eu troquei o lugar que eu corri. Eu fazia um trajeto que era muito mais sobe e desce e comecei a correr no loteamento aqui para judiar menos o corpo, né? O corpo não sentir tanto, né? Sim. Sim. Daí vamos a abril. A abril eu fiz 273 quilômetros e 900 metros em 24 horas e 51 minutos, com ganho de elevação de 2.420 metros. Abril já abre o segundo trimestre aí que deu uma boa queda. Eu não sei se abril foi quando deu a quebrada, não, foi em maio? Foi maio. O próximo mês porque abril eu já fico muito abaixo não, eu fico abaixo da média necessária, se fosse uma média mensal 250, falou? 250, né? Isso. Eu fiz 30 treinos em abril, ainda estava correndo todos os dias, 19 horas de treino, fiz 190 quilômetros e 2.200 quilômetros de ganho de altimétrico. Então deu uma queda bonita aí. Cara, se eu não tô enganado, em abril deu tipo uma badzinha ali do mês anterior ali. Tu tinha. Porque subiu muito e daí tu deu uma. Tipo assim. Eu me lembro que foi fevereiro que eu botei a meta de correr 100 km por semana, né? Isso, foi. E em março eu quis correr um pouquinho mais, só que aí a cabeça pegou, né? Eu me lembro. A cabeça pegou e como eu tinha quilometragem sobrando a valer, deu uma boa. Eu continuei correndo todos os dias. Eu me lembro tu comentando. Uma boa segurada. Eu me lembro tu comentando que tu só saía correr porque tu tinha o desafio de todo dia correr. Senão tu não sairia alguns dias. Daí tu fazia 5 quilômetros, alguma coisa assim. Era treino curto. Beleza. Então, aí chegamos no fatídico maio, então. Infelizmente chegamos a maio. Em maio eu tive gloriosos 12 quilômetros e 300 metros rodados, em 2 horas e 14, e 91 metros de altimetria. Na verdade, esse número é falso, tá? Porque corrida mesmo eu tenho 40 minutos, tá? Então, provavelmente tem tempo de caminhada aqui, que tá misturado aqui em 2 horas e 3. E provavelmente. Que o pessoal da faria não ouça isso, né? Não, mas é que aqui no modo que eu tô olhando aqui, ele me dá a questão de atividades do ano, né? Que se eu entrar no outro aspecto ali, eu pego só a corrida.
Mas aqui, nesses 40 minutos, deve ter o quê? Uns 6 quilômetros de corrida mesmo. O total que eu vou dar no final é só corrida. Mas aqui nesse ambiente, no perfil, aqui ele é misturado. Mas eu acho que de corrida mesmo, desses 12, tem uns 6. E o resto é caminhada. Maio, pegando um pouco do rescaldo do amigo ali, eu quebrei a sequência. Então, diante do acontecido ali, eu optei por não correr na chuva, que era algo que eu estava fazendo. Um, porque era verão e ainda dava, tá? Sim. Aí eu optei por não me expor a riscos desnecessários. E eu sabia, como foi no ano anterior, que quando eu quebrasse a sequência, o negócio ia dar uma boa reduzida, e deu. Então, maio e junho foram os piores meses aqui para mim. Maio eu vinha todo dia, maio eu reduzi pela metade os treinos. Foram 14 treinos, 9 horas, 103 quilômetros e 1.000 metros de altimetria, de ganho altimétrico. Então já deu uma queda brusca já aí. Diminuiu bastante, né? Sim. Segundo mês de queda aí. Segundo mês. Então vamos para junho. Junho eu tive um certo retorno, no caso, das atividades aí. Percorri 138 quilômetros e 900 metros em 13 horas e 44 minutos e um ganho de altimetria de 1.000 metros e 59. Junho para mim aqui já eu consigo ir na sequência de baixa. Uma vez instalado o desânimo aqui, o negócio foi feio. Então, demora para sair, por exemplo, né? Não, e ainda aí tu pega inverno junto, aí se pega chuva, frio, e outra, eu estava acostumado a acordar de manhã e correr de manhã. Aí eu parei de correr de manhã por causa do frio até e tudo que aconteceu. Aí eu fui ter para correr de tarde, e a chance minha de tarde de não correr já é grande. Aumenta. Então, aumenta muito. E se eu não tivesse quebrado a sequência, eu teria corrida de tarde. Pelo menos meia hora eu teria corrida, mas... Então, em junho, por exemplo, foram 10 treinos no mês inteiro, 9 horas também, 92 quilômetros e 1.000 metros de altimetria também. Então, foi meu mês mais baixo. Meu único mês abaixo de 100 quilômetros. No mês, 100 quilômetros. Em fevereiro, eu fiz 100 quilômetros por semana. E o mês inteiro eu não fiz nem 100 quilômetros. Sim. Em julho, eu diria que foi o mês do meu retorno mesmo, em julho. Possuo 265 quilômetros e 800 metros, um total de 24 horas e 5 minutos de atividade, com ganho de altimetria de 2.181 metros no mês de julho. Julho também foi o meu... Comecei a... Eu ver que o que eu tinha acumulado estava indo pro ralo. Estava indo pro brejo, estava perdendo a sobra. Não podia mais. Mesmo assim, os quilômetros esse outro trimestre aqui, ele foi abaixo da média que seria necessário para fazer os 3.000. Santa gordura inicial, hein? Então, nesse mês, por exemplo, nesse trimestre foi o mês maior volume, foi julho mesmo. Eu fiz 27 treinos, 25 horas de corrida, 239 quilômetros e 2.300 de altimetria nesse mês de julho. Mas deu uma subidinha. Já deu de 92 para 239 já retornou. Já está retornando. Aí vamos para agosto. Agosto é o segundo mês que eu mais corri no ano. Eu corri 298 quilômetros e 300 metros em 26 horas e 47 minutos, com ganho de altimetria de 2.152 metros. Aqui eu tinha que meter 300 por mês para chegar nos 3.000. Chegar na meta. Esse mês foi, os outros que... Não, o mês seguinte foi melhor que esse. Foi? Foi. Setembro foi meu ápice. Como é que foi teu agosto? Agosto aqui eu tenho 18 atividades, 18 horas, 193 quilômetros e 1.900 metros de altimetria. Subiu. Então ali eu tava administrando aí. Mas tava fazendo conta ou tava administrando meio de qualquer jeito? Assim? Não, eu sabia quanto eu precisava por dia. Né? Então, eu sabia que se não passasse de 10, 12, ainda estava ok. Chegasse nos 10, eu ia começar a me preocupar.
Que aí é 300 por semana, por mês, né? Sim, sim. Então, quando tivesse abaixo dos 10, estava administrável. Porque normalmente saía para fazer ali, para sair para fazer 15, dá para tranquilo. Só era a vontade de sair, né? Mas eu estava administrando ainda, tava ok. Entendi. Cara, setembro, então, foi o mês que eu mais corri no ano. Chegamos a ele. Eu tenho 301 quilômetros e 200 metros percorridos em 26 horas e 54 minutos, com ganho de altimetria de 2.551 metros. Se eu mantivesse exatamente essa quantidade de quilometragens, dava. Só que eu sou honesto, quando terminou setembro, eu tava acabado. Esses 2 meses pauleira aí puxou. Daí o Ângelo sentiu. Eu falei pra ti nisso. Esse é o problema do. É. Esse é o problema do desafio, né? Se tu queima algum mês, que der algum problema algum mês, ele aumenta muito o que tu faz nos outros. Sim. Então, tudo tem que ser meio levado na ponta da faca ou sobrar um pouquinho, né? A ideia e se tu vai muito no limite de 250 por mês, não tem margem de erro, né? Sim, não tinha se der uma semana que tu não possa fazer alguma coisa, essa quilometragem dessa semana pesa muito nos outros. Quando fechou abril ali, cara, que deu problema da Covid início de maio ali pra mim, eu tinha 56 quilômetros sobrando, se eu não estou enganado. Daí eu tinha uma semana de sobra. Só que eu fiquei 30 dias praticamente parado. Daí eu já estava devendo 3 semanas. E o mês seguinte eu fiz levemente um pouquinho acima da metade do que eu precisava. Então eu estava devendo 3 semanas e fiquei devendo mais 3, mais 2, 5 semanas fiquei devendo. Daí eu tive que tirar as 5 semanas em 6 meses. Possível não era para você, que o problema é que nem tu falou, o corpo aguentar, né? Eu tiro tanto. Não tem margem de manobra, né? Hoje eu vou fazer um pouquinho menos, fazer amanhã. Tu tem que fazer, senão tu não vai, né? Eu tenho toda segunda-feira, eu não corro. Na segunda eu não corro, não adianta, não corro segunda. Sim. Então, todo dia quando eu saía era 12. Eu já tava nessa. Todo dia que eu saía em setembro e agosto tinha que ser 12. A média era 12 por dia. E agosto, setembro saiu. Cara, comecei outubro morto. Mas eu tava morto, cansado. 12 é o mínimo, tu fazia um pouquinho mais alguns dias. Sim, é que tinha os longos, né? Nos longos daí tinha 16. Daí tem alguns treinos de pista ali que tu faz uns 14, juntando tudo, sabe? Então, ia tirando umas casquinhas aqui, sabe? É que, assim, tu falando assim, 12, é bastante 12 por dia, mas a pessoa ia fazer 10, faz 12, eu ia fazer 8 e faz 12, só que isso se tu botar num treino específico, só treino, ok. Agora, se tu ir acumulando todo treino, dia após dia, todo treino a mais, cara, dá um bom volume a mais no mês, só que o corpo não é o volume que o corpo vai ter que disseminar, né? Não, e assim, ó, uma coisa tu fala bem assim, tu sai de casa e fala assim, meu treino hoje é 10. Eu saí de casa, me senti bem, vou fazer 12. Tô com vontade de correr mais hoje. Mas todo mundo faz isso às vezes. Hoje tava bem, lá, 12. Me senti tri bem hoje. Podia ter feito 15. Só que assim, saí de casa já cansado. E tem que bater 12, viu? Hoje tu tem que bater 12 ali fora. Chega no 6 e já quer ir embora, voltar pra casa. Tem uma diferença. Eu não sei se nessa época tu já tinha voltado com planilha já ou não. Já tava com planilha. Aí que tá, esse é um grande diferencial que eu só tava correndo por correr. Sim. Eu não tinha treino de velocidade, não tinha essa parte. Então, para mim, se eu rodasse a 7 por mil, não teria problema nenhum, 8 por mil. Claro que eu não rodei a 8 por mil, ou rodei algum treino, né? Mas assim, não tinha. Porque o que machuca, o que cansa, para mim, mais é treino de intensidade. Mas machuca mais. Machuca mais. É o que te deixa esgotado. Então, tu tem esse adendo a mais, né? Esse detalhe a mais que tu tem que eu não tinha, né? Sim. Tá, mas e fala como é que foi teu setembro, hein? É setembro, né? É setembro?
Setembro eu fiz 18 atividades também, que nem o mês anterior, 18 horas, que nem o mês anterior, e praticamente a mesma distância, 187 quilômetros. Eu fiz 193 no mês anterior, e é praticamente a mesma altimetria, porque eu acho que eu treinei no mesmo lugar, deu 1.900 metros de altimetria também. Então, ainda administrando. Sim. Então vamos para o glorioso outubro. Outubro ali deu uma diminuída, mas ainda acima da média, viu? Outubro eu fiz 267 quilômetros e 600 metros em 23 horas e 48 minutos, com ganho de elevação de 2.398 metros. Em outubro, por exemplo, eu já vi que o negócio estava... Tá aí, Ângelo? Tô. Ah, achei que tinha travado. Não, tô. Outubro eu vi que o negócio estava... O que eu tinha acumulado estava no limite, aí eu voltei a puxar um pouquinho, aí eu bati a meta, que era 250, eu fiz 282 quilômetros em outubro, 23 atividades, 27 horas e 3.000 metros de ganho altimétrico. Ali eu já estava voltando ao jogo, daí para não dar sorte pro azar. Deu bastante ganho altimetria. Foi o maior mês de altimetria, não foi? Ou não? Não, o de 500 foi mais, né? 3.000. O primeiro mês foi o maior, que foi 6.500. Ah, tá. Mas... E eu não fui maior em distância, mas foi maior em altimetria, o janeiro. Sim. Beleza. E o novembro, hein? Novembro aí, então, deu uma caída legal. É que, na verdade, novembro ali tem um asterisco aqui, né? Novembro eu tinha Poder Run para correr e a semana seguinte da Poder Run ia decidir tudo para mim, se eu ia ficar vivo nesses 3.000 ou se eu ia largar de mão. E quando passou a Poder Run eu tava podre, estourado. A prova me estourou de vez. Daí foi quando eu joguei a toalha. Não vou conseguir chegar porque o corpo não vai aguentar. Daí foi bem abaixo, cara. Foi 214 quilômetros e 500 metros no total, em 19 horas e 33, com 1.629 metros de ganho de altimetria. Aqui eu joguei a toalha. Nesse mês eu joguei a toalha. Para mim foi o contrário. Novembro entrou ali um outro pessoal que foi tentar terminar em novembro os 3.000. Sim. Eu sabia, era bem audacioso. Se eu não me engano, ali eu tinha que fazer 15 por dia no mínimo, 15 a 16 por dia. Assim, viável, mas bem puxado. Tanto é que teve semana que eu coloquei 3 meia maratonas na sequência, uma atrás da outra. Eu lembro. Aí na outra semana eu fiz mais 2 meia maratonas na sequência. Aí eu tive que, e como era muito apertado, daí teve um dia ou dois que eu não consegui correr, aí se foi. Então, só que na minha cabeça era o mês que eu mais tinha corrido, por causa de tentar atingir os 3.000, né? Mas não foi. Foi apenas um segundo. O março foi bem maior. Sim, esqueci de março. Eu tava com fevereiro na cabeça. E eu fiz 429 quilômetros em novembro, 32 atividades, então eu fiz uma atividade a mais que o número de dias do mês, quer dizer, fiz 2 a mais, 44 horas e 4.100 metros de ganho altimétrico. Bati na trave nos 3.000, faltou pouquinho. Faltou aí, no final de novembro, fazendo uma média para acabar o ano, faltava 1 quilômetro e pouco por dia para... Era de ficar o dia, eu tô todo dia do ano rodando 1 quilômetro, só para bater a meta. Era só, eu podia ir trotando pro trabalho de sapato e roupa social ali, que eu vou trabalhar, e marcar que eu fazia 3.000. Imagina. Era um trotinho leve. Eu nem suava. Aí saía aquele 8 por mil. Daí. Aí saía, dá uns 500 metros até ali, mais 500 para voltar, fechava 1 por dia, tava feito o desafio. Tava completo, né? Tava completo. Cara, em dezembro, então, não acabou o mês ainda, né? Falta uma semana e pouquinho para nós acabar o mês. Até o momento eu tenho 147 quilômetros e 100 metros, em 13 horas e 17, com ganho de altimetria de 971. Mas eu acho que eu vou... Acho não, tenho certeza, tá?
eu tenho certeza que vai girar mais ou menos na casa dos 230 quilômetros aí o que eu tenho para completar. Eu tenho 2 longos ainda, Sim. então deve fechar na casa aí dos 230, 240 esse mês aí, por aí, meio próximo. Eu depois que finalmente fechei os 3.000, né? Sim, Dei aquela relaxada natural. E além disso, eu comecei a fazer uns treinos de velocidade. Então, e também tive não é eu não sei explicar se é a lesão, não é? Se é frescura, o que foi. eu acho que foi cargocito da Mas, prova, hein? Tô achando. mas eu fiquei 10 dias meio parado porque eu estava sentindo uma dor na perna. E eu não achei explicação de treino, assim. Não foi Sim. depois de um treino puxado, não foi nada. Simplesmente acordei um dia com dor na perna e ficou. Hoje estou melhor, não estou sentindo nada hoje mesmo. Por isso que eu até fui sair para trotar e vi que estava ok, tentei fazer os tiros e continuou ok. Mas isso aí também, outra vez que eu tentei. Lembra que eu tentei fazer os tiros uma semana passada e não foi também? Fiz Lembro. só um, também não estava dando a perna aquele dia, no outro dia tudo de novo, então vamos ver amanhã. Não, mas é nada. Então, Já era. aliado, 3.000 atingido. Treinos de velocidade, que daí eu me pus que eu vou dar um descanso um pouco maior, e essa lesão aí fictícia que eu devo ter inventado, então eu fiz pouca quilometragem até agora, tá? Então eu fiz, só que fiz bastante treino. Eu sei por quê. Claro, os tiros. Então, como é que eu fiz Sim. 24 atividades num mês? Que não, Os porque tiros. os tiros marcam separado. Mas enfim, então ignora as atividades. 6 horas, 70 quilômetros até o momento, 604 metros de altimetria. Então é assim, o pior mês longe, mas está garantido os 3.000, então está tranquilo. Provavelmente não, dia 31 eu faço uma meia maratona, que é uma tradição Sim. minha já de Tradicional. fazer o ano em quilometragem. Já fiz 19, 18, e aí eu acho que eu fecho aí nos 150 quilômetros esse mês, nessa média aí. Bem medíocre, hein? Tá louco, já foi melhor Medíocre. esse Jones aí. Depois. Cara, vamos para os números totais, então. Os números totais aí, Beleza. então, na distância em 2021. Eu tenho 2.675 quilômetros redondinho rodados até o momento, em 242 horas e 10 minutos. Um ganho de elevação total aí de 21.722 metros e o total de 464 atividades no ano aí. Eu tenho honorários 3.055 quilômetros, né? Que Maldito! era o programado para todo mundo fazer, mas sabe como que é, né? Eu acho que só tem mais um para bater, hein? Da onde se espera que não vai sair mesmo. Eu tenho 302 horas de atividade, 299 atividades e 35.800 metros de altimetria. Deu bastante Subi altimetria. 35 quilômetros, cara, quase 36 quilômetros eu subi. Pois é, deu 14 mil metros a mais do que eu. Dá uma média de quase 3.000 metros por mês. Pois vai é. fechar os 3.000 metros. Cara, dá 14 quilômetros a mais do que eu de altimetria. Bastante coisa, né? Duas coisas, né? Não é crítica, tá? Mas Sim. treino em pista que eu não faço. Uhum. E, né, da altimetria, qualquer treino meu vai ter altimetria. Qualquer treino. Não existe treino sem altimetria. E eu tinha uns trajetos aqui que era muito puxado. Só que aí o meu ritmo fala embaixo, né? Então não tem como, não tinha como ser diferente. Sim, Se sim. é volume alto vai dar altimetria alta. Mesmo eu escolhendo o lugar mais plano aqui, dá uma altimetria alta. Vou começar por mim, cara. A questão do balanço do ano. Para mim, vou resumir bem rápido, tá? No geral, assim, para mim o ano começou bem. Eu achei que ia dar, eu achei que ia. Daí deu os imprevistos aí que eu não queria. Daí caiu muito meus treinos.
Daí ali por agosto e setembro ali eu achei que ia conseguir bater a meta dos 3 mil, que era a única meta que eu tinha no ano até o momento. E acabei em novembro ali. Ah, cara, o corpo não aguentou as pancadas uma atrás da outra, daí arreguei para quilometragem e desisti dos 3 mil. Não, Também não não brilhou. dá pra forçar. Não dá pra forçar e estourar do outro lado, né? É, cara, é assim, ó, eu cheguei num ponto assim que toda hora que eu saía de casa eu tava cansado já pra treinar. Deu, bah, não É. vai rolar, não vai rolar assim. Bah, outubro foi muito judiado, cara. E outubro não teve prova nenhuma, tá? Outubro eu saí assim, já tava muito judiado. E em questões de provas ali, é até interessante comentar. Eu corri a meia de Gramado em janeiro, lembra? Cara, parece que foi tanto Sim, tempo atrás, mas foi em janeiro desse ano. 1h59 lá no meio de trilha, que lá do capeta, aquela prova lá. A Powder Run, os 10 mil, e a Summer, também 10 quilômetros na areia. Foram as 3 provas. Eu fiz um teste de 3 mil com a Rosa e um teste de 5 mil com a Rosa. Com os tempos eu fiquei satisfeito. Fiquei satisfeito, não posso reclamar. Assim. Aquela meia de Gramado, aquela não é corrida, né, cara? Aquelas coisas no meio do mato lá é para quem gosta mesmo, não é? É outra história, cara, é outra história. é outro mundo. É outro mundo. E o senhor aí, como é que foi seu ano? O seu resumo aí do que o senhor achou, como é que foi esse ano esportivo aí? Cara, eu acho que se eu não tivesse o desafio, ia sido uma grande meme, cara, esse ano. Se não fosse o desafio, cara, Então, valeu. não, já valeu, pra mim valeu, porque se não fosse o desafio, eu teria continuado correndo de volta e meia, mas nem perto do que foi feito. Mas nem. Sim, sim. Eu nunca treinei, eu nunca fiz um volume desse Na vida em toda. épocas de treino para maratona puxado, nunca fiz. Então, se não fosse o desafio, então para mim o saldo é extremamente positivo. Me fez manter movimentando. Tinha provas escritas, mas não corri. Não corri. Não, no começo ali, até olhando o pessoal correndo prova, assim, dá aquela vontadinha, assim, volta, puta, é legal o negócio. Mas ainda tá assim, né? Ainda que agora virou a chave, assim, eu ainda consigo sair para correr, né, sem ter o objetivo da prova, assim, mas a prova ajuda bastante. Uma prova grande, né? Uma Sim. prova que tu tem objetivo para tempo. A prova para ir lá para correr por correr não é o motivador que me vai fazer treinar. Então, vou lá, vou me inscrever, que nem essa prova que teve aqui, isso aqui, essa prova não é motivador para me treinar. Não seria um Sim. motivador. Uma maratona é um motivador, fazer um 10 mil forte é um motivador para treinar. Agora, a prova para ir para treinar não é motivador. Tanto é que estava inscrito na Summer, não fui. Estava inscrito nessa prova, também não fui. É que a outra Summer Então, é outra que tu não vai buscar tempo, né, cara? Não tem como buscar tempo não, lá, né? Então, não vou buscar tempo pelo piso e pelo princípio de revezamento, eu não corro para tempo. pois é. Né? Então, não é, Duas mas não coisas. é, mas se tu falar em Summer, vamos lá fazer tempo, cara, não é uma prova que o povo vai falar, vou lá para fazer tempo. O povo não vai lá para fazer. É. Sim, sim. Mas é que o pessoal não é. O tempo que eu digo correr com o coração na boca o tempo todo. Ah, tá. Se eu precisar caminhar, vou caminhar. Se eu ir mais devagar, não tem problema. Uhum. Eu não tenho a cobrança de ir no máximo que dá para a condição do dia. Né? Porque o máximo que dá na condição do dia na areia varia muito. Então, é essa a cobrança que eu não tenho. E teste, cara, eu fiz 2 testes. Fiz um 5 mil informal lá no começo do ano, que eu até achei que não ia sair grande coisa, e tu achou que ia. E realmente, para mim, pros meus padrões que eu tava, saiu. Eu nem me lembro se foi em março, abril, mas foi É, por ali. esse teste salvou teu ano aí no prêmio É, especial, nos prêmios técnicos aí do Melhores 2021. não esperava, saiu um tempo bom ali, saiu. Eu achei que. Eu botei para sair um sub-20, saiu um bem menos, saiu um 19 ok ali. Sim, Então, 19 bom, 19 foi bom. melhor do que eu esperava. E eu fiz um 3 mil aí, esse 3 mil foi meio a pedido para fazer parâmetro para treinos, né? Para treino de velocidade. 3 mil ok.
Deu 11h30 e poucos. É alguma coisa assim. Acho que deu 11h30, não? 350 quilômetros? Foi por aí. Por aí. Foi assim. Foi muito aquém do que eu já fiz. Então, mas é retorno. Por uma velocidade que eu não estava fazendo. Sim. Né? Então, com o peso atual que eu tô aqui. Imagina se eu botar um tênis bom nos pés aí, cara. E uma plaquinha? Aí volta, né? Já Se eu vai. nem cuidar da alimentação. Se eu nem cuidar da alimentação, segundo o Vicente, se eu nem cuidar da alimentação, o tênis corre sozinho. Cara, falando sério, quando tu falou que ia fazer o 3.000 ali, eu falei pra ti que dava abaixo de 12, mas eu não pensei que ia dar um 11h30, assim. Eu imaginei uns 15 segundos acima ali. Abaixo de 12 eu também achava viável, porque manter o pace de 4 ali, por 5 já é um pouco mais puxado na atual condição. Sim. Até os 3 vai. Então, mas foi satisfatória. Sim, sim. Beleza, cara. Eu vou passar. Quer falar mais alguma coisa aí? Não, é isso aí mesmo. Beleza. Então eu vou passar aí os números do podcast, então, cara. Podcast nesse ano de 2021, a nossa retrospectiva aí dos episódios, tá? Eu vou me aproximar um pouco mais da tela para poder ler assim, o bloco de notas que eu estipulei aqui, que fica mais fácil aqui. Por isso que a caneta não vai ficar bem na tela aí agora. Mas, então, nesse ano, em 2021 aí, nós lançamos nosso... Lançamos não, a gente já tinha, mas a gente não usava, né? O canal do YouTube. No canal do YouTube aí temos 27 vídeos no total do ano até agora lançados. Sucesso total, né? Sucesso total. Agora vem os números. Agora vem os números. Tem um vídeo do nossos histórias ali, que eu coloquei o vídeo só da Mariana, não coloquei do Ricardo. Tem um vídeo que é o do teu 100 milhas. Um vídeo do desafio 200 quilômetros do Vicente também. Um vídeo da cobertura lá da UP Rio, que a Marinelza foi, que eu tava lá. Tem um vídeo diferente ali, que é do Clube do Strava, que eu fiz meio para a semana do aniversário do nosso podcast. Um vídeo das meninas, que gravaram para o podcast ali. 2 episódios, que são o episódio 1 e o episódio 2, que é só áudio nosso, que eu joguei lá também. E os 19 últimos episódios estão lá. Nossos 19 últimos episódios lançados estarão lá. Então tem 27 vídeos hoje. Semana que vem vai sair mais um, vai totalizar 28 no ano total com esse episódio aqui. Nós temos agora 15 inscritos no YouTube. A última vez que eu ouvi tinha 10. Já chegamos a 50% acima já. Aumentou 50%. Imagina um canal que sobe 50%, cara, em poucos meses, assim. Qual investimento que tu conhece que te dá 50% de retorno em um semestre? Eu não conheço outro. Cara, e daí vamos pro nosso carro-chefe, tá? Eu vou ser bem honesto, tá? O YouTube eu uso como registro. Eu só jogo ferramenta lá. Dele. Ferramenta de registro. Eu jogo lá porque eu consigo baixar o vídeo, baixar o áudio. Qualquer coisa de registro que eu quiser tá lá. É isso que eu tô usando. A gente não divulga o canal do YouTube nem nada, então tá lá, coitadinho do canal lá. Aliás, eu tenho até que pedir desculpa aí. Tem algumas pessoas que, principalmente o Yuri assiste nós no YouTube direto, cara. E ele comenta as coisas. E eu demoro 2 ou 3 semanas para entrar e olhar e ver que tem um comentário e responder. Então, a demora é por causa disso aí. Vou tentar me policiar aí, mas é difícil. É difícil. Nos streamings, tá? Spotify e afins aí, tá? Janeiro. O nosso mês de janeiro foi 4 episódios. Nós começamos o ano com o prêmio podcast 2h59 nos melhores 2020. Em fevereiro tivemos outros 4 episódios. Teve a primeira visita, meu Deus, a primeira entrevista de 2021, que foi com o Marco, a Lenda de Lagoa, e o primeiro episódio da Confraria nesses 4 episódios de fevereiro. Em março tivemos também 4 episódios. O primeiro episódio gravado com o William Nadal. Em abril, tivemos 3 episódios gravados e uma reprise de Conversa de Domingo do Professor Carlos. Aqui nós falhamos a primeira vez em uma semana. 13 de abril a gente falhou.
Tivemos 2 episódios gravados e um episódio de histórias. Em maio, nós tivemos um episódio só, que foi a live que foi ao ar, que nós gravamos aí, depois eu peguei a Covid, né? Não fizemos mais nada em maio. Eu meio que não tinha condições, e aí tá feia a coisa. Em junho, tivemos 4 episódios novamente, 2 lives desses 4, uma com o William no Instagram e uma com o professor Carlos no YouTube, acho que tu nem lembra desse. E uma entrevista tivemos uma entrevista com o Thiago Pacheco, corredor de vidro da Bahia. É a primeira entrevista que a gente fez com alguém que a gente não conhece pessoalmente. No caso, o Thiago foi a primeira entrevista que a gente fez desse estilo aí. Em julho, tivemos 5 episódios nossos. Saiu o segundo episódio do Histórias da Mariana e 4 episódios do Conversa de Domingo do Professor. Então, no total, teve 9 episódios de conteúdo no ar. Hein? Em agosto, 5 episódios nossos também, 4 do Conversas. Aqui a gente começou a zerar a contagem e contar os quilometragens. Tivemos 2 participações aqui em agosto, uma do Jober e outra do Vicente. Em setembro, tivemos 4 episódios nossos e 4 do Conversas de Domingo. Um das meninas e um do Clube do Strava, totalizando aí um total de 10 episódios no mês de conteúdo. Aí. Outubro, tivemos 5 episódios. Desses 5 aí tivemos a live, que foi do aniversário. Tivemos entrevistas com o Gillard, com a Rosa e com o Carteri. Foi o mês que a gente mais fez entrevistas. 3 entrevistas no mês. Aí. Em novembro, tivemos 5 episódios. Desses 5, uma entrevista com o Daniel e um episódio e terceiro episódio da Confraria, em novembro. Em dezembro, 4 episódios com este. A entrevista com o Eliezer saiu neste. E o papo com o Vicente sobre tênis, que foi o último. Teve participações especiais. Então, no ano aí, tivemos 48 episódios no total de conteúdo que nós geramos original, né? Original não, é sem aspas mesmo, é original mesmo. O aspas mesmo tá errado aqui. E 13 episódios do Conversa de Domingo do professor Carlos. Totalizando 61 episódios no ano aí, que nós lançamos aí nesse ano nos nossos canais. Aí. Beleza. Nos seguidores aí do total que nós temos aí, cara. No Spotify nós temos 206 seguidores, mas 925 pessoas já alguma vez escutaram nós, pelo menos uma vez. Né? O Deezer, nós temos 43 seguidores e pelo menos 146 pessoas também já nos escutaram alguma vez. O Google só me dá os inscritos, nós temos 30 inscritos no Google Podcast. Nem sabia que tinha. Tem. E nós temos uns outros agregadores, tá? Que eu não tenho como mensurar. O Apple, é iTunes, na verdade, né? O Prime, a gente tá lá também, mas eu não sei a quantidade de inscritos. Então, tem vários outros aí que eu não tenho nem ideia. No Instagram, nós temos 393 seguidores. E o Anchor, que é o quem distribui para nós, ali é a página que distribui para nós, diz que já 9.362 players nos nossos episódios já. Então, estamos com quase 10 mil players aí nos episódios aí no total aí até o momento, né? Então, esses são os números no final de 2021 aí, do podcast 2 horas e 59. É bastante, né? 10 mil players, né? Pois é, cara, é praticamente 9.997 players a mais que eu imaginava. Mas tá divertida a coisa, Sim. Daí eu vou convidar o pessoal aí, o pessoal que escutar nós aí, que for assim que sair o episódio, entrar no post do episódio e ali comentar, cara, com a quilometragem que fez no ano, o total,
que fez no ano até agora, que ele vai sair ao ar, o episódio, precisamente no dia 28, então vai estar encerrando o ano praticamente, sabe? Quem quiser esperar fechar o ano para ir lá e comentar o total, eu acho que eu vou, quando fechar o ano mesmo, dia 31, eu fizer meu último treino, eu vou ali, vou atualizar meu total do ano, só para deixar registrado ali. Sim. Daí eu convidar o povo que quiser e participar da brincadeira no post e ficar à vontade. Doutor, Era isso? acho que era isso, né? Não sei se eu tenho mais alguma coisa a comentar sobre os números, né? Quer comentar algo aí? A princípio, foi um bom resumo. Bom resumo, né? Um bom resumo. Eu acho que se nós olhássemos, foi um bom ano ainda. Foi um bom ano. Eu tava olhando os números. Eu tava olhando os números aqui, cara, de episódios lançados. Cara, a gente gravou praticamente. São 56 semanas o ano? Nós gravamos 48 episódios. Então. Rendeu, cara? 8 episódios. Rendeu, né? Para quem não ganha um centavo e só gasta com isso, tá bom, né? Para um ano que não teve corrida para comentar, não teve nada, né? Verdade. A tendência é que agora os assuntos vão se renovando mais fácil, né? Começa aí os eventos, começa aí as corridas aí. Daí a gente vai ter uns assuntos novos aí. A prova de Porto Alegre vai se aproximando agora. Daí também vai. Todos esses assuntos vão se renovando, né? Não me lembra disso. Cara, faltam só 6 meses. A gente comemorou, ganhou 6 meses lá da data original, depois ganhou mais um ano e não adiantou nada pra mim. Cara, a má notícia é que agora faltam menos de 6 meses. Já estamos no dia 22, a prova no dia 12. Então, é isso aí, cara. Pau na máquina. Doutor, então, uma boa semana pro senhor. Boas festas aí pro senhor aí de Natal, Ano Novo, pro senhor, para toda a família aí. E para todo mundo que nos escutou aí esse ano aí, obrigado pela paciência. Boas festas para todos os familiares e todo mundo aí. E que 2022 seja um ótimo ano. Porque para ser pior que 2021 e 2020, ele vai ter que se puxar muito. Com o senhor aí. Agradecer igualmente, uma boa festa aí para você, para seus pais aí, família, para os amigos aí que tu encontra pessoalmente aí de Passo Fundo, para os ouvintes que a gente não conhece. E realmente, eu acho que 2022 o negócio tende a voltar ao normal. E acho que como tu falou, tem que se puxar muito para ser pior do que o ano passado. E o que aparenta não tem. Agora é só morro abaixo agora. Não. Só na morro acima, né? Morro abaixo. Sim. Não, essa zica que vai embora. E vamos normalizar a coisa, se Deus quiser. Doutor, abração aí, cara. Feito. Até mais. Até mais, cara. Apoio, canal Corre Professor, canal P1 Aprova Logo, L+B Engenharia Rodoviária,